Olá, meus queridos alunos! Tudo bom, pessoal? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é Fidel Ribeiro, professor do Engemarinha. Eu vou colocar novamente na tela os meus contatos. Quem quiser trocar uma ideia, consegue me localizar através do Instagram no @professor Fidel, tudo junto, ok? Então no @professor Fidel no Insta, vocês tiram todas as dúvidas de vocês. E é claro que nós temos o canal oficial do curso de tirar dúvidas para os nossos alunos devidamente matriculados. Então fiquem à vontade para utilizar os nossos serviços e tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês certamente vão ingressar nas Forças Armadas, e o objetivo do curso é sempre dar o caminho mais curto para a aprovação, beleza? Então, meus amigos, o que eu quero trabalhar com os senhores na aula de hoje? Hoje nós vamos começar o estudo da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, conteúdos conhecidos popularmente como PND e ND. São conteúdos extensos, mas, como eu te falei, nós vamos te dar o caminho mais curto para aprovação. O nosso material em PDF mesmo tem um material resumido, com tudo aquilo que normalmente cai nas provas, uma linguagem bem simples, mas aquela suficiente para tu acertares toda e qualquer questão sobre o assunto, beleza? Então nós vamos começar trabalhando com os objetivos do nosso conteúdo de hoje. Quando a gente fala de Política Nacional de Defesas, qual que é o objetivo dessa Política Nacional de Defesa e qual que será o nosso estudo? O que nós objetivamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender a descrever o que é segurança e o que é defesa nacional, esses dois conceitos que caem toda hora em prova. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma questão de uma prova anterior que já cobrou esse conceito de defesa nacional, ok? Vamos falar também sobre preocupações da humanidade, vamos falar sobre regiões que devem ser priorizadas, são aquelas regiões chave para o nosso planejamento, e vamos falar sobre os objetivos nacionais de defesa. Quem conseguir captar toda essa ideia atingiu o objetivo do nosso estudo na aula de Política Nacional de Defesa, ok? Meus amigos, com o que nós iremos começar então o nosso estudo propriamente dito? Doutores, nós temos que começar compreendendo um pouco acerca do elemento principal que está por trás de tudo isso, que é o tão famoso Estado. Pois bem, com relação ao Estado, o Estado ele terá alguns que nós chamamos pressupostos básicos. Para que eu tenha Estado, eu devo ter o quê? O Estado ele é uma reunião de um território, de um povo, que tem suas próprias leis e que tem também seu próprio governo e possui ainda, podemos elencar também como um elemento do Estado, a independência nas relações externas, que vai se caracterizar mais ou menos com o que a gente chama de soberania, ok? Então, se nós temos um território que tem o seu povo, que tem leis que devem ser cumpridas, é óbvio que nós temos que ter alguma estratégia nacional de defesa para defender esse Estado, ok? E quando a gente fala de defesa, percebam que esse Estado ele é muito mais importante que um mero particular. O Estado ele possui uma grandeza muito maior. Logo, ele vai deter o que a gente chama de monopólio dos meios de coerção, para que ele possa fazer o quê? O Estado deve ainda garantir o quê? Ele deve garantir a chamada lei e a ordem. Esse é um dos deveres do Estado, garantir a lei e a ordem. E para que eu tenha este nosso Estado, vejam bem, para que eu tenha este nosso Estado garantindo a lei e a ordem, o Estado muitas vezes vai se utilizar daquilo que nós chamamos de meios de coerção. O que vem a ser os meios de coerção utilizados pelo Estado para garantir a lei e a ordem? É a utilização da força, ok?
um governo que foi estabelecido democraticamente, leis que foram estabelecidas democraticamente, a proteção do povo. Para isso nós precisamos o quê? Garantir segurança, e nós vamos fazer através dos meios de coerção, da força quando necessário. Agora, quando nós falamos da defesa externa especificamente, sempre que nos remetermos à ideia de defesa externa, quando falamos em segurança interna, pensamos nos órgãos, primeiramente nos órgãos de segurança, aqueles órgãos da segurança pública. Agora, quando nós pensamos em defesa externa, nós temos como destinação principal, isto é, atividade principal de quem? Das nossas forças armadas. Elas que têm a incumbência de cuidar da nossa defesa externa. Percebam que o preservar a segurança é algo que, além da defesa externa, vai ser necessário alguns outros elementos para que nós tenhamos de forma uma segurança plena. Então podemos dizer que a tão cultivada segurança que se busca, que se fala tanto em campanhas políticas e outros momentos, a segurança ela é um misto da defesa externa, mas engloba, além da defesa externa, também a defesa civil, também a segurança pública, tá? E as políticas, obviamente, econômicas, sociais, educacionais, científicas, tecnológicas, ambientais, de saúde, industriais, enfim, nós temos ligados a ideia de segurança como elementos que geradores de segurança, como elementos concretizadores, melhor dizendo, da segurança. Nós temos uma série de ações que não necessariamente vão ter envolvimento das Forças Armadas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, como eu falei para vocês, questões envolvendo políticas econômicas, social e educacional, enfim, podemos elencar aqui políticas públicas de um modo geral, não vai ser atribuição das Forças Armadas. Então, a segurança nacional não é atribuição única das Forças Armadas. A atribuição prioritária das Forças Armadas está vinculada, como vocês podem ver, à defesa externa, embora as Forças Armadas possam ser utilizadas também para a garantia da lei e da ordem. Tranquilo? Meus amigos, ainda há alguns conceitos que são fundamentais de serem compreendidos. Quais conceitos são esses? Vou jogar na tela para vocês, a partir do nosso material, os conceitos de segurança e conceito de defesa nacional, ok? Tem que conhecer bem estes conceitos, que eles caem em prova toda hora, tranquilo? Então, vamos lá, para a nossa página 2 do material, vocês encontram na nossa página 2 esses conceitos importantíssimos para o nosso estudo. Começamos pelo conceito da tão falada e tão comentada segurança, que de acordo com a nossa cartilha, lembrando que a nossa banca ela é extremamente fiel ao edital, e não só fiel ao edital, fiel ao conteúdo programático. Vocês não têm que procurar livro nenhum. Todos os elementos que precisam estão na bibliografia recomendada para a prova, ok? Então, segurança é o quê? É a condição que permite ao país preservar a sua soberania, quer dizer, ninguém vai chegar aqui dizendo que o país tem que fazer ou deixar de fazer. O Brasil é um Estado soberano. Então, a segurança é uma condição que nos permite continuarmos sendo soberano, garantir que não vai chegar aqui os Estados Unidos, ou seja, quem for, e dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Garantir também a preservação da nossa integridade territorial. Garantir, por exemplo, que o Uruguai não vai invadir o Rio Grande do Sul e aumentar o seu território diminuindo o nosso, ok? Promover também, a segurança vai servir para promover interesses nacionais, tá? Livre de pressões e ameaças, e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais. Então, para preservar os interesses nacionais sem pressões, sem ameaças, o nosso interesse, a gente que cuida, ninguém vai nos ameaçar, ok? E também não vamos pensar só na questão do Estado, vamos pensar também nos direitos, né? Nos direitos e deveres constitucionais individuais e coletivos dos nossos cidadãos. Então, segurança engloba tanto a defesa de Estado
como a defesa individual, para que os cidadãos possam exercer os seus direitos e deveres previstos na Constituição Federal. Por outro lado, nós temos o conceito de defesa nacional, que aí, quando a gente fala de defesa nacional, aqui estamos falando de um conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar. E aqui muita atenção. Não estou dizendo que toda estratégia, toda ação de defesa nacional vai ser no campo militar, mas a defesa militar, por ser a atribuição típica das Forças Armadas, é óbvio que ela vai ter uma ênfase, a defesa nacional vai ter uma ênfase no campo militar. Para defesa do quê? Para defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Ok? Esses dois conceitos, se tu tem dificuldade de compreendê-los, tu decora. Segurança, condição que permite ao país preservar a soberania e integridade territorial. Tu vê que tanto um quanto o outro falam da preservação da soberania. Agora, eu quero que tu compreenda que quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de um contexto todo, segurança inclusive interna. Agora, quando a gente fala de defesa nacional, aí nós estamos pensando em ameaças preponderantemente o quê? Preponderantemente externas. Esse é o X para tu diferenciar o conceito de defesa nacional do conceito de segurança. Segurança interna e externa. Defesa nacional, ênfase no campo militar e preponderantemente externa. Beleza? Quer ver como caiu numa prova anterior? Eu mostro para vocês. Acompanhem junto comigo a questão número 12 do nosso material de questões, que nos diz: como se denomina o conjunto de medidas e ações do Estado com ênfase no campo militar? O que nós temos aqui? A expressão-chave, ênfase no campo militar, para defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças, o quê? Olha a expressão-chave de novo, ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. É exatamente o que a gente conhece por defesa nacional. Então, essa noção dos conceitos meio decoreba, ela cai bastante em prova, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Um abraço!